E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Família vascaína, se não for inscrito, dá essa moral aí. Nos ajude a atingir a marca de 3.000 inscritos. Dá essa moral aí pra gente. Se você gostar da gente, se inscreve aí para dar uma fortalecida aqui no canal Vasco em Família. Deixa aquele like também, um like é muito importante para a gente estar atingindo a mais vascaínos. Falar de Vasco, que é sempre muito bom, então a gente quer atingir mais vascaíno. E ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos aqui do canal Vasco em Família. Família vascaína, a gente tem parceiros aqui no canal também. O link deles vai estar aqui na descrição. Tem canais lá do Vasco da Gama, tem o Debate na Barreira, Vascaíno da Baixada, Cruz Maltino Sem Fronteira e tem também o canal que cuidou de toda a nossa arte aqui, ó, do Vasco em Família, Pai e Filha Arte. Se inscreve lá nesses canais aqui que são parceiros do nosso canal aqui, Vasco em Família. Família vascaína, vamos estar falando aí agora da apresentação do Vanderlei, do Rodrigo Lindoso aí também, que fontes aqui da Super Vasco dizem que o Vasco ainda não desistiu do jogador, e também de toda essa situação aí, mais uma penhora no Vasco, e a questão também que incomoda a gente, dessa questão aí da cultura política do Vasco, dessa herança, da onde veio o dinheiro aí, que o Vasco pagou os salários aí, se isso pode prejudicar o Vasco futuramente, família vascaína. Então vamos começar aqui a falar do Vasco da Gama e do Vanderlei, novo goleiro do Vasco, foi apresentado aí agora há pouco. Vou estar passando as fotos para vocês aqui do lado da apresentação do Vanderlei. A gente já falou bastante aqui, eu quero a opinião de vocês a seguinte situação. Vanderlei deve jogar na quarta-feira contra o Mulambo? Em condições físicas, é claro. Vocês escalariam aí o Vanderlei contra os Mulambo? Deixa aí nos comentários aí o que você acha, que eu vou dar minha opinião aqui. Família vascaína, eu escalaria o Vanderlei. Eu gosto muito do Lucão, mas o Vanderlei, já que vai ser o nosso goleiro titular aí ao longo da temporada, o Vanderlei é muito experiente, né? Já jogou clássicos aí, Grenal, vários clássicos paulista, também lá pelo Curitiba, então um cara experiente, rodado, 37 anos, não vai sentir a pressão, pode ter algum problema ali de tempo de jogo, mas eu acho que é um goleiro muito experiente, vai se sair muito bem. Eu colocaria o Vanderlei, essa é a minha opinião, acho muito bom goleiro. Eu tenho que elogiar essa contratação do Vanderlei, gostei muito. É uma questão de opinião, algumas pessoas podem discordar, mas dentro do mercado, acho que o Vasco mandou muito bem, né, em contratar o Vanderlei. Até porque o nosso goleiro titular no ano passado, Fernando Miguel, vou nem falar do Lucão, poxa, o Vanderlei, na minha visão, é infinitamente melhor que o Fernando Miguel. Então, eu acho que foi uma excelente contratação. Deixa aí a opinião de vocês aí, se vocês colocariam o Vanderlei aí contra os Mulambos. Família vascaína, tem aqui também, né, a situação do Rodrigo Lindoso. Tá aqui na Super Vasco o seguinte: Internacional pretende negociar Rodrigo Lindoso, especulado no Vasco. Tá aqui na matéria, família vascaína, que o Internacional aí tá numa situação financeira mais complicada e pretende negociar aí alguns jogadores. Disse aqui também que mandaram 63 funcionários embora, e aqui os jogadores que eles estão que podem negociar, um ativo do clube que eles têm a possibilidade de negociar, é o Marcos Guilherme e o Rodrigo Lindoso. Mas aqui em contato, né, com o empresário do Marcos Guilherme, do Rodrigo Lindoso, disse que ainda não teve alguma negociação concreta com o Vasco da Gama. Família vascaína, se o Rodrigo Lindoso aí possivelmente acertasse com o Vasco, você gostaria também? Deixe sua opinião aqui. Vou deixar a minha opinião aqui. Visivelmente o Internacional já disse aqui pela matéria que é um jogador que pode ser negociado sim. Então aí já dá uma possibilidade para o Vasco negociar com o jogador. E tecnicamente falando, família, deixa a opinião de vocês aí. Na minha visão, é um jogador interessante, é um jogador que vai somar, é um jogador que tem muita qualidade, é bom jogador. Mas é o seguinte, se for um jogador que o Cabo pense em utilizar ele de primeiro volante, não me agrada muito. Uma coisa é ele ser primeiro volante no Internacional, um time já mais qualificado, um time mais estruturado, e aí é uma coisa, porque é como a gente fala, um time qualificado, que fica mais com a bola, preenche mais os espaços, corre menos. No Vasco, visivelmente, o primeiro volante tem que ser aquele cara de mais mobilidade,
coisa que o Rodrigo Lindoso não é. Se fosse para jogar num segundo volante, talvez, mas a gente tem Matias Galassa agora. Então a gente tem que ver aí. É um jogador qualificado, é um jogador que, na minha visão, ajudaria, agregaria no elenco, mas a gente tem que ver também a forma que o Marcelo Cabo pretende utilizar o jogador. Família, a próxima notícia aqui é a seguinte. Justiça determina penhora de cerca de 1.700.000 no Vasco após pedido de Paulo Autuori. Né? Tá aqui essa informação na Net Vasco e, cara, até quando isso vai durar no Vasco, né? Essas notícias assim, passa ano, passa mês, dia após dia, a gente fica sempre com medo disso acontecer no Vasco. E realmente as gestões que estão passando no Vasco não estão conseguindo, de alguma maneira, solucionar esse tipo de problema. Na minha opinião, na minha visão leiga, é claro, não sou profissional da área, mas acho que isso é importante, que tenha dinheiro no clube para poder negociar esse tipo de situação. E aí pagar e não permitir essas penhoras ali prejudicando o andamento do clube. Essa é a minha visão. E tendo esse contexto todo, né, as gestões que entram no Vasco, principalmente essa que está aí no momento sob júdice, a gente sabe, tem várias ações na justiça, que não vem com a solução. Não entra com a solução. Sabe que esses problemas são recorrentes no Vasco e você não dá solução a eles. E aí, família vascaína, é complicado que o andamento do clube continue. Então, dentro disso, eu vou passar aqui na live do Leve, ele fala exatamente isso. Passa gestão, herança, né? Muitos dizem que é herança, mas se você entra no clube e sabe os problemas, você tem que ter a solução. Se liga só no que ele... Do Vasco são problemas do passado, é porque a gente realmente está repetindo erros que toda vez, toda gestão muda, mas ela não aparece nova, ela é velha. Então temos aqui já 3 problemas que se repetem no clube que contribuem para que o Vasco não saia desse lugar que nós não queremos que ele esteja. Em primeiro lugar, uma política autofágica. Em segundo lugar, mandatários que recusam qualquer tipo de auxílio. Em terceiro lugar, sempre culpar o passado pelos problemas do presente. Ora, todo mundo que busca estar no comando do clube, no comando da Caravela, deveria ter a obrigação de estudar os problemas do clube e entender, saber quais são e entrar com soluções. E não simplesmente fazer promessas em campanha e, quando tem a oportunidade de exercitar o comando do clube, não apresentar as soluções. Então, vir novamente com essa história de que a culpa é do passado. Isso não cabe mais. Isso acho que já é história que a gente já sabe que não vai resolver o problema do nosso clube. Um quarto problema que se repete são resultados desportivos muito aquém do que o vascaíno merece e quer. Família vascaína, o próximo assunto aqui que eu quero tocar com vocês é sobre os salários do Vasco aí que foram pagos, né? Mas é o seguinte, é uma situação bastante complicada essa que a gente vive no Vasco. Aqui é um canal de torcedor, eu não tenho a condição de pesquisar sobre isso, de ter informações, de ter fontes que me dêem essa informação. Então eu estou aqui só conversando com vocês podem deixar os comentários para ajudar a gente aqui também. Né? O Vasco, a gestão do Vasco aí, vem isso de longo tempo, eu não estou falando disso, e aí não é questão de querer tumultuar ou de apoio político. O Vasco ele precisa ter clareza nas situações que ele fala, principalmente com o torcedor e para o mercado também. Né? É o seguinte, o Vasco pagou os salários aí de alguns jogadores, né? Foi passado isso aí na mídia, em todos os canais também comentaram sobre isso, mas de que forma foi paga essa situação? É isso que é preciso ter clareza. Mas alguns aí vão me questionar assim, Thiago, poxa, os outros clubes fazem isso? Pagam os salários e falam de onde veio a verba, a receita que surgiu para pagar esses salários? Família, realmente não. Mas é o seguinte, o Vasco tem uma cultura em relação a esses assuntos. A gente vê aí várias gestões, passa presidente após presidente, pegando empréstimos aqui ou ali, com empresários, e essa situação, para resolver esse problema aqui, prejudica o futuro do clube, prejudica uma próxima gestão. Então, é necessário ter clareza. Em relação a esse assunto, né, o Leve fala exatamente isso aí, sobre não só essa situação aqui da justiça que eu falei, de mais uma penhora, mas dessas dívidas que o Vasco tem com esses empresários.
né? Eu tô aqui só pensando se foi mais um empréstimo de algum empresário, não sei, para pagar os salários do Vasco. E realmente isso prejudica o andamento do clube. Ele vai falar exatamente aí sobre essas situações aí de dívidas que o clube tem com o empresário. E o que mais eu fico assim, não é a palavra certa, indignado, mas que essas pessoas que são citadas pelo Levin não venham a público desmentir ou justificar ou procurar mostrar. Ou seja, o silêncio, a gente sabe o que é. Se liga só. Eu não sei se vocês sabem, muita gente acha, até porque eles colocam dessa maneira, que eles um belo dia, emprestaram dinheiro para ajudar o Vasco. Foi isso que eles fizeram, não. Eles colocaram dinheiro num fundo de investimento que foi criado pelo Roberto Dinamite. Há anos atrás, o Roberto criou um fundo onde existia uma cesta de jogadores. E nessa cesta de jogadores estava lá o Bernardo, o Montoya, lembram disso, desses jogadores? John Clay, enfim, Iago, outros jogadores que lá estavam, e foram colocados numa cesta. Esses caras fizeram uma parceria com o Vasco, um investimento. Esse investimento tem risco. Ele podia dar certo, como podia dar errado. E os caras colocaram dinheiro em troca de receber percentuais de jogadores. Só que os jogadores não deram certo. Ou, pelo menos, não deram certo da maneira como se esperava. Ou os que deram certo, o dinheiro não foi repassado. E aí aquilo virou um empréstimo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Qual é o investimento que não tem risco? Então não deu certo e aí passa a ser credor do Vasco? E essa aí, possivelmente, parte da natureza da dívida do senhor Salgado, da natureza da dívida do senhor Peralta. Investiram em percentual de jogador e não deu. E aí tem o dinheiro do Vasco. Porra! Tá de sacanagem, né? E essa forma de captação financeira é algo que agora querem que se repita. E isso talvez explique até o fato de tantos jogadores jovens estarem sendo lançados ao mesmo tempo, para se tentar fazer de novo esse mesmo movimento de cesta de jogadores, onde alguém chega tendo como garantia um percentual do jogador A, B, C, D, que aí paga, não paga, vira empréstimo, e o Vasco não sai dessa ciranda financeira que não resolve o problema do Vasco. Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Mais um vídeo aí sobre essas questões aí do Vasco. A gente só quer aqui chegar um dia no YouTube e falar só de futebol, mas infelizmente a gente precisa falar desses assuntos aqui, porque realmente a gente quer um Vasco melhor. E é o que a gente sempre fala aqui no canal. Eu defendo a ideia de um Vasco melhor e perante ao que eu vejo em entrevistas, em projetos e no atual momento do Vasco, a ideia do projeto Somamos, eu acredito muito mais nela, de ver um Vasco melhor. Essa é a minha opinião. Você pode deixar de vocês aí, eu respeito. Você sabe que aí vocês podem ver que eu respondo todo mundo e respeito qualquer opinião. O vascaíno de opinião contrária, que é o mesmo que eu, é um Vasco forte, um Vasco campeão. E aqui é só um debate que a gente possa ter aí nos comentários. Vou respeitar e vou procurar aí dar minha opinião também em cima da de vocês, beleza? Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.